científica. Quando é que a gente usa um e outro? Bom, potência de 10 a gente vai usar quando você tiver, vamos supor que você precisa, né, em física, você vai fazer uso de medidas, né, de grandezas. Por exemplo, o volume de um corpo, né? Você precisa calcular lá a densidade de um corpo, você precisa medir a massa e o volume. Então, às vezes, o valor que você encontra é um valor muito alto, vamos supor um volume muito grande, né? No resultado, você fez as contas, achou um volume muito grande, ou você achou um volume muito pequeno. Aí na hora que eu vou dar um exemplo aqui, né? Aí na hora que você vai representar essa medida, aí diabos, por que você não está funcionando? Pronto. Potência de 10 e notação científica. Então na hora que você vai representar uma medida muito grande, você pode usar a potência de 10, tá? Como assim, professor? Então vamos lá, vamos dar uns exemplos. Vamos supor que você mede lá, o que a gente poderia medir aqui? A distância, sei lá, daqui na Bahia em centímetros. Pai, nem sei como, vou chutar um valor aqui, tá? Em centímetros, né? Então seria alguma coisa assim. Vamos supor que seja em centímetros. Então, um exemplo grosseiro aqui, porque ninguém vai medir distância entre duas cidades em centímetros, né? Mas suponha que você tenha medido aqui, né, uma distância em centímetros e deu esse valor aqui. Quanto é que é esse valor? Vamos dar um espaçozinho aqui para a gente... 120 o quê? Milhões, né? Não é isso? 120 milhões de centímetros. Então, veja que você, para representar essa medida, não é nem tão grande, mas para você representar, você usa muitos algarismos, né? Então, você pode, quando você tiver uma medida assim, com muitos algarismos, você pode representar de uma maneira mais compacta, usando o quê? Potências de 10. Como é que seria isso? Você poderia chegar aqui, ó, pegar essa medida e fazer o seguinte, ó, você vai chegar aqui, dar um cliquezinho, no caso, no caderno, você dá uma marquinha com a vírgula, né? E agora você vai contar, você vai caminhar com a vírgula aqui, ó. 1, 2, deixa eu aumentar para quem estiver no celular poder enxergar, né? Vai caminhar da direita para a esquerda, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você chegar aqui no primeiro algarismo, você vai deixar a vírgula aqui, ó. 8. Aí você vai tirar de cá, bom ou não? 8. Só que aí você mudou o número, né? Então o que você vai ter que fazer? Deixa eu escrever esse número aqui na frente de novo, ó. Escrever aqui na frente para você entender o que eu estou falando. Então eu vou caminhar com a vírgula para chegar lá no 1. Você vai deixar só um algarismo aqui na frente, aí você vai caminhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai colocar aqui 1, né? 1,200, esse monte de zero aí. Aí você pode, nesse caso, você pode apagar. Nem sempre você vai poder fazer isso, porque tem um significado isso aí, né? Só no lugar dessa caminhada aqui que você fez, você vai ter que compensar multiplicando por um número por uma potência de 10, que é o quê? 10 elevado, deixa eu achar aqui o elevado. 10 elevado, cadê o elevado, gente? Eita. Até aqui, elevado a 8. Por que 8? A gente caminhou com a vírgula aqui, tá vendo? A vírgula estava aqui, né? A gente foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente caminhou 8 casas para a esquerda, então 1,8 vezes 10 oitavas. Se você não escreveu 10 oitavas, vai ficar 1,2, né? E 120 milhões não é igual a 1,2. Então você tem que compensar multiplicando pela potência de 10 correspondente. Então está aqui, 10 elevado a 8, porque você caminhou com a vírgula para a esquerda 8 casas. Se você caminhar com a vírgula, só fizer isso aqui, imagine que você fizer o seguinte, ó, vou apagar aqui o 10 oitava, tá? Você caminhasse o seguinte, ó, tá a vírgula que você fizesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viesse para cá. Então ficaria o quê? Ficaria aqui, não? 120 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 10 elevado a 6. Você escrevia assim. Só que esse formato aqui, ó, que eu escrevi, não é notação científica. O que é notação científica? É quando você escreve um número em potência de 10, deixando apenas um algarismo à esquerda da vírgula. No caso, a vírgula aqui, a gente podia imaginar que ele estava aqui, né? Dessa forma, né? Então, o que você faz?
Aqui você escreveu o número em potência de 10, tá vendo? Está em potência de 10, só que você não escreveu na forma de notação científica. Na notação científica, você tem que deixar apenas um algarismo diferente de zero à esquerda da vírgula. Então, você escreveria assim, ó, 1,2 vezes 10 à oitava, bom? 10 à oitava. Bom. Agora, sei lá, imagine que você pudesse calcular, lá em química, né, você vai calcular o número de moléculas, né, que tem uma determinada quantidade de uma substância, né? Vamos supor que você tenha todos os dados e você calcula, né, uma quantidade de moléculas, isso aqui seria uma distância, né? Uma distância, tá? Imagine que você calcule agora um número de moléculas contidas em um determinado volume de um líquido, pode ser água, né, pode ser qualquer substância aí, e por alguma razão você precisar saber o número de moléculas que tinham naquela substância pura ali, né? Vamos supor que você tenha calculado. Então, vou botar aqui número de moléculas. Você encontrou aqui um valor assim, não uma estimativa, né? Sei lá, 345 bilhões de moléculas, deve ser isso, né? Vou botar um espaço para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui é o número de 345 moléculas. 345 milhões de moléculas, ok? Número de moléculas, 345 bilhões, ok? Então, esse aqui a gente pode representar em notação científica, e para isso você usa potências de 10. Aqui é a potência de 10, aqui, tá vendo? Aqui é a potência de 10, que é o expoente, aqui é a base, tá? Então, vamos lá. Como é que você faria? Você vem aqui, aí não tem vírgula nenhuma, né? Então, você pode botar aqui no finalzinho, como se tivesse uma vírgula aqui, né? Aí você vai caminhar novamente para a esquerda. Então, você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, né? 3, 6, 9, 10, 11. Então, você tem que caminhar 11 para chegar no 3, tá vendo? Para chegar aqui no 3, você tem que caminhar 11 casas para a esquerda. Então, esse resultado aqui, 345 bilhões de moléculas, você pode escrever da seguinte forma. Pode escrever 3,45 vezes 10, é 11 que eu contei, né? Acho que foi 11, depois tem que conferir. 11 moléculas. Vou digitar aqui moléculas. Ok? 3,45 vezes 10 a 11 moléculas. Então, vamos aqui, vamos conferir? Só contar aqui, ó. 3, 6, 9. Então, você está aqui agora, ó. Tá vendo? Quando tiver essa vírgula aqui, né? 9. Aí, para chegar no 3, ó, 10, 11. 3,45 vezes 10 elevado a 11 moléculas. Então, esse aqui você tanto escreveu em potência de 10, porque tem aqui potência de 10, né? Como em notação científica. Por que em notação científica? Porque você escreveu o coeficiente aqui, tá vendo? Da potência de 10, com apenas um algarismo antes da vírgula. Então, em notação científica, é sempre um algarismo aqui, ó, só um antes da vírgula, e esse algarismo tem que ser diferente de zero. Então, se tiver zero aqui, você vai ter que deslocar a vírgula até aparecer um número aqui diferente de zero. Isso são números grandes aqui, né? Agora, imagine números muito pequenos, né? Sei lá, você quer calcular a massa de uma molécula dessas aí. Imagine, eu vou chutar um valor aqui, tá? Imagine que você encontrou lá, não sei, vou chutar um valor aqui qualquer só para ilustrar, tá? Não tenho nem ideia de quanto seria a massa de uma determinada molécula. Sei lá, molécula de ar, qual a massa? Não tenho ideia. Mas suponho que seja isso aqui. Vamos supor que você tem calculado a massa de uma determinada molécula. Massa da molécula X igual a 0,0000576 gramas, ok? Então, agora você vai escrever isso em potência de 10. Então, o que você vai fazer? Está vendo que tem zero aqui? Não pode ter zero em notação científica, não pode ter zero aqui antes da vírgula, ao lado esquerdo da vírgula. Então, você vai caminhar com essa vírgula até encontrar um número, né, um algarismo diferente de zero. Então, você vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Conta aí de novo, caso eu tenha errado, não. 3, né, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Caminhou 13. Então, você vai escrever isso aqui em potência de 10, em notação científica, né? 5,76 vezes 10. Só que aqui o número é muito pequeno, entendeu? Então, como você está caminhando a vírgula para a direita, você estaria como se estivesse aumentando o número. Então, você tem que compensar isso. Agora, a potência, não, o expoente não é positivo, tá vendo? O expoente é negativo, ó, 13. Bom?
Então, no caso aqui, gramas. Então, essa seria como é que é? Agora falhou o cérebro aqui. Seria o resultado em notação científica. Deixa eu estou querendo colocar a unidade, grama, né? Grama, pronto. Tá? Aqui tem um espaçozinho entre o número e a unidade, você deixa um espaço, tá? Que é a convenção. Então, isso aí, a massa da molécula, né, de uma molécula X lá, seria 5,76 vezes 10 a menos 3. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, vocês vão fazer, tá? Vão transformar tudo para notação científica. Vou colocar valores aqui aleatórios e vocês vão fazer a conta e depois a gente corrige. Então, tá. Então, vocês vão escrever aqui em notação científica, tá? Vou escrever assim, escreva, né? Deixa eu dar mais um pulinho aqui nesse espaço, deixa eu aumentar o espaço, pronto. Então, escreva os valores abaixo em notação científica. Então tá aí, vou escrever vários aqui, vocês vão tentar fazer, tá? Sempre escrever em notação científica, tá bom? E você precisa usar a potência de 10 e usar aquela regra que só pode ficar um logaritmo diferente de zero à esquerda da vírgula. Muito simples, né? Só para a gente começar a pensar um pouquinho, é matemática, mas que a gente usa na física, né? Tá? É matemática, mas a gente usa na física, então a gente explica para você que isso aí você vai usar durante o ano inteiro. Estou dando um espaço entre os zeros aqui para facilitar, mas eu não sei se vai te ajudar, né? Ou vai te atrapalhar, porque o espaço está muito grande. Acho que vou deixar sem espaço mesmo. Você conta a quantidade de zeros e depois você coloca aí o resultado, tá bom? Opa, tá errado aqui. Você vai escrever todas essas quantidades aqui em notação científica, tá bom? Aqui 3 de novo. Nossa, é muito zero, né, cara? Meu Deus do céu. Pronto. Aí eu quero ver. Então tenta fazer esses aí. Deixa eu dar um espaço aqui para ficar mais. Vou dar quantos minutos aí? Sei lá, 2 minutinhos, tá? Pode beber água quando você tenta aí. Se quiser também você bebe uma aguinha aí que daqui a pouco a gente volta. 3h42. Em 2 minutinhos, 3 minutinhos, estamos de volta.
Professor, eu acho que todo mundo já acabou. Acho que isso aí. Deve ter alguma coisa. E aí, conseguiram? Vamos ver quem conseguiu. Eu terminei, só não sei se está certo. Terminou? Que bom. Então vamos olhar aqui, deixa eu voltar aqui para a tela. Cadê a tela do negócio? Tá aqui, vamos ver. Já acabei, mas fiz digitado, eu também, sem problema. Para número sem vírgula, você conta de trás para frente. Esse vai ser o número do expoente do 10. Ah, tem o pessoal explicando, que legal, tá vendo? Uma pessoa ajudando, já acabei, ok. Já acabei. Então vamos lá, vamos tentar aqui, vamos voltar lá. Vamos fazer juntos aqui então. Esse aqui, esse é um número bem grande, não é? Esse aqui é o quê? Aqui seria 1000, 1 milhão, 1 bilhão, trilhão, né? 3 trilhões, 452 bilhões de alguma coisa, né? Vamos falar o que é, né? Então, um número sem unidade aí, a gente não sabe o que é. Mas a gente pode transformar em notação científica. O que você fala? Um número muito grande, veja que não tem zero à esquerda, tá vendo? Então, um número, e tem muitos algarismos, então é um número grande, enorme. Então, o que você vai fazer? Põe a vírgulazinha aqui, na direita, e conta, né? Como se fosse caminhando com ela, né? Então, você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso aqui é só para você saber, né? Como é que a coisa acontece, porque quando você usar a calculadora, dependendo de como você colocar, né? Na calculadora lá, escrever, ela já vai te dar a resposta, né? Ela tem essa função, né? Se você quiser tiver calculadora, você aprende a usar a calculadora que ela tem essa função, né? Você pode digitar um número e a própria calculadora já te, né? Já transforma, né? Então, eu fiz a conta que esqueci. 1, 2, 3, 6, 9, 12, não é isso? Confere? Contei certo? Sim. Contei certo aí, ó. Tô sabendo contar, que bom. Agora, cadê o expoente? Expoente, cadê você, meu filho? Mas eu acho que tá faltando um 2. Não, eu tô tentando achar o expoente aqui, calma. É porque o expoente aqui sumiu, peraí, deixa eu ver. Ah, aqui, achei.
12, não é isso? 3,45. Professora, é 3,452. Isso, faltou um 2, isso aí. 3,452, exatamente. Se tivesse a unidade, aqui não tem, tá vendo? Não tem unidade nenhuma, né? Apenas um número solto. Na física, a maioria do que você registra, né, são medidas, então elas têm unidades. Algumas grandezas não têm unidade, por exemplo, né, o coeficiente de atrito não tem unidade, mas a maioria tem. Então você tem que colocar o resultado que é unidade. Se aqui, por exemplo, fosse, sei lá, uma quantidade de quilogramas, né, só um exemplo, tá? Se aqui fosse quilogramas, você repete cá no final, né, a unidade de quilograma, não mudou nada, tá? Continua sendo quilograma. Você não transformou, você não fez transformação de unidade, você só fez o que? Escreveu, né, na forma corrida normal para uma notação de potência de 10 e notação científica, né? Tá? Só isso. Então ficou 3,452 vezes 10 a 12, perfeito. Então se aqui fosse quilograma, o resultado também seria quilograma. Nós não convertemos nada, só escrevemos de outra forma. 0,045, veja que tem um zero à esquerda, né? Então 0,045 é um número pequeno, né? Então vou andar aqui para a direita, 1, 2, o contrário do outro, né? O outro eu caminhei para a esquerda, tá vendo? Então vou andar para a direita até encontrar o número, né, 4 e ele vai ficar na frente da vírgula ali. 4,5. Como eu caminho, né, duas casas aqui, ou dois algarismos, então você vai colocar vezes 10 elevado a menos 2. Tá bom? É isso aí. Se tivesse a unidade aqui, por exemplo, metro, né, você colocaria aqui metro também, tá? Então tá, esse próximo aqui, só contar número, né? Então vamos lá, põe a vírgulazinha aqui, você vai caminhar até chegar no 4, né? 1, 2, 3, 3, 6, 9, 10. Então vai ficar 4,4 vezes 10 elevado a 10, né? Porque a gente caminhou, né? A gente jogou a vírgula, vai jogar a vírgula aqui, tá vendo? Entre o 4,4, né? Pronto. E esse zero, mesma coisa do 0,045, né? Mesma ideia, né? Você vai escrever aqui, ó, você vai caminhar duas casas, então você vai escrever, como é um número pequenininho, então você vai escrever 7,4645 vezes 10 elevado a menos 2, porque você caminhou duas casas. E por que menos, né? Sempre isso, porque o número que você tinha aqui, ó, esse número é menor do que 1. Então, na hora que você escrever em potência de 10, o expoente vai ser negativo, entendeu? Por isso, quando o número é pequeno, em potência de 10, o expoente fica negativo. Quando o número é grande, né? Grande no sentido de ser é maior do que 1, né? Melhor dizendo. Quando o número é bem maior do que 1, sei lá, 10.000, né? Então, a potência de 10, o expoente aqui vai ficar positivo, entendeu? E quando é menor que 1, né? 0,02, né? 0,01, o expoente fica negativo. Então, aqui você já sabe, vai ficar positivo o expoente, né? Então, você vai contar 1, 2, 3. Então, 3, 6, 9, mais 3, 12, mais esse aqui, 15, né? 16, nossa, eu contei certo? 7,293 vezes 10 elevado a 16. E para terminar, 1, 2, 3, então vai ficar... Não, né? 3 não, 4. 1, 2, 3, mais um 4. 2,0 vezes 10. Como é um número pequenininho, então o expoente é negativo. Menos 4 o caminho, né? Menos 4, alguma coisa. A gente não sabe qual unidade, né? Se aqui fosse metros, a resposta aqui também seria metros, tá? Pronto, conferiram aí? Ah, que bom, então estão sabendo fazer, tranquilinho. Vamos voltar lá para o nosso... Cadê? Está aqui. Nosso assunto aqui é o livro, né? Vou pegar o livro aqui. Meu Deus, cadê o livro? Está aqui. Então, potência de 10 é notação científica. É só isso, né? Muito simples. Agora, nós temos tempo ainda, vamos começar a falar em contagem e medição de uma grandeza, ok? Então, quando você fala em física, em contagem e medição de uma grandeza, quando você fala grandeza em física, ou em outras ciências também, você está se referindo àquilo que você pode medir, né? Então, tudo que você mede ali é uma grandeza, tá? Então, é nesse sentido. Medir ou contar, né? Você está contando alguma coisa também,
pode ser considerado grandeza, né? Mas a maioria é medir mesmo. Então, quando você fala assim, eu vou medir o comprimento da sala. Então, se você vai medir o comprimento da sala, o comprimento da sala é uma grandeza. Então, toda a distância que você mede é uma grandeza, né? Grandeza física. Então, é aquilo que você pode medir, tá bom? Então, para contar, não tem muito problema. Agora, para medir, você precisa de ter o que a gente chama de padrão de medida. Então, quando você fala assim, a sala tem 8 metros de comprimento, é porque você já conhece, né, que existe um padrão de medida chamado metro, já existem réguas, já existe, né, escalas, já existe fitas métricas, né, que contém esse padrão de medida chamado metro, e você pode com esse instrumento de medida comparar o tamanho da sala com o tamanho dessa unidade padrão, no caso 1 metro, né, por exemplo, entendeu? Então, você fala lá, minha sala de aula tem 8 metros de comprimento, então significa que aquele comprimento é 8 vezes a unidade padrão 1 metro. Tá? Por isso você precisa escrever qual a unidade que você está usando, né? Qual o padrão de medida. Se você escrever que o comprimento da sala é 8, uma pessoa pode até deduzir, né? Deve ser 8 metros, né? Porque 8 centímetros não deve ser, né? 8 quilômetros não deve ser, ela pode até chegar à conclusão que é 8 metros, mas se você não coloca unidade, fica muito estranho, né? Em alguns casos, a pessoa vai ficar em dúvida em saber o que você está medindo exatamente, né? Que medida é aquela, entendeu? Então, você tem que, toda medida é acompanhada do valor, né? E de uma unidade. Se você não coloca unidade, né? Quando tem unidade, né? A maioria das medidas você vai ter uma unidade, né? Na medida dos cálculos que você faz, você resulta em algo que pode ser medido. Tá? Mas existem algumas coisas que você mede, por exemplo, que você pode medir, né, ou determinar, né? Não medir, mas determinar. Né? O coeficiente de atrito, por exemplo, não tem unidade, né? Mas não deixa de ser uma grandeza, também é uma grandeza. Né? Entendeu? Então aqui você tem que ter essa ideia em mente. Outra coisa que você tem que ter em mente é que toda medida que você faz uma medida, essa medida carrega uma incerteza. Aqui a gente não vai entrar em detalhes não, mas a gente vai só comentar, tá? A gente não chega a calcular incerteza não, mas a gente comenta, né? Então toda medida carrega uma incerteza. Quando a gente faz experiência de laboratório, a gente precisa considerar essas incertezas, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui, deixa eu ver se tinha aberto aqui. Tem até aberto aqui, ó, por exemplo. Tinha até feito com outra turma, vou apagar e vou explicar para vocês. Pelo menos a ideia, né? Você tem que ter essa ideia em mente, né? Porque toda vez que você faz uma medida, essa medida necessariamente não tem que ser, não é exata, né? Você não tem como garantir como exata, porque o seu instrumento de medida não permite isso, né? Então vamos dar esse exemplo aqui, ó. Vamos medir, isso aqui nem é o melhor, mas acho que dá para você enxergar. Eu acho que você consegue enxergar que, por exemplo, vou explicar para vocês. Essa medida aqui, ó, essa distância, melhor dizendo, de 0 até 1, essa distância de 0 até 1, significa, claro que aqui está distorcido, né? Porque eu ampliei aqui, né? Fica distorcido, mas essa distância de 0 a 1 representa 1 centímetro, tá? Para a gente aqui a gente vai representar como se fosse 1 centímetro. E essa menor divisãozinha aqui que você está vendo seria 1 milímetro, ok? Então, nós vamos medir o comprimento dessa barrinha aqui rosa, né? Uma barrinha rosa aqui, um fio, né? Alguma coisa assim. Então, como que a gente mede? A gente põe, né, o fiozinho na extremidade ali do zero, né? Posicionado na direção do zero e vê até onde vai o fio. Quando eu faço isso, eu estou comparando, né, o tamanho desse fio com a unidade. A unidade é o quê? Essa distância de 0 a 1, entendeu? Então, cada pedaço desse é uma unidade de medida chamada 1 centímetro. No caso, o que é 1 centímetro? É a centésima parte do metro, que já é uma unidade, né, vamos dizer assim, fundamental, né? Então, esse aqui é um submúltiplo, né, vamos dizer assim. Então, quanto que daria essa medida aqui? Ele pede aqui para que você dê o resultado em milímetros. Essa numeração aqui está em centímetros. Então, para dar o resultado em milímetros, a gente vai ter que contar essas linhazinhas também. Então, aqui, por exemplo, você tem, ó, esse 0 seria 0 mesmo, né? O 1 é 1 centímetro, que corresponde a 10 milímetros. Então, 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 milímetros, 60 milímetros e vamos chegar agora a 60. Aí tem as divisões, tá vendo?
Aqui é 60, aqui é 70 milímetros. Tem as divisões de milímetro aqui. Então, você vai contar 60, 1, 2, 3, 4, 5. Então, você sabe que aqui nós temos pelo menos, ou seja, no mínimo, né, 65 milímetros, né? Então, esse fio aqui tem 65 milímetros de comprimento. Mas, se você olhar com cuidado, você vê que ele passou um pouquinho de 65. Então, a gente tem certeza, né, que esse fio, né, claro, né, se o instrumento for usado corretamente e se o instrumento não tiver estragado, né, com defeito. Então, a régua que tiver sido construída corretamente, então aqui nós podemos anotar o quê? Que o comprimento L, né, chamei de L ali, da régua será 65 milímetros. Mas a gente vê que passou um pouco, né? Então a gente não sabe quanto passou porque não tem a subdivisão ali, tá vendo? Está embaçado, ele não tem a subdivisão. Então a gente vai no olhômetro mesmo, assim, dá uma olhadinha e vai avaliar quanto que passou. Passou meio, passou uma fração de 0,2, 0,8, entendeu? Então você vai anotar aqui, ó. Então fica assim, 65, eu vou admitir que está no meio ali, né? Entre 1 milímetro e outro. Então 65,5 milímetros. Ok? Essa é a nossa medida deste fio. Então, o que eu tenho certeza aqui nessa medida? Eu sei que é mais do que 65. Então, vou colocar aqui, ó. Deixa eu anotar para você. Deixa eu ver se consigo usar o lápis. Não sei se vai dar certo, não. Esse 65 aqui, pra gente, a gente vai chamar de quê? Agora eu vou botar uma seta aqui. Deu certo, não? Deixa eu tentar de novo. Setinha, vamos lá. Aqui. Vou colocar uma seta aqui. Esses dois que eu marquei ali, eles são os algarismos corretos, ok? Então, voltando lá no seu livro, nós estamos nesse tópico aqui, tá? Medição, tá? Então, ali no livro nem entra muito nesses detalhes, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho, pelo menos para você saber que existe, né? Então, cadê a minha... Eu anotei no livro, né? Perdi o negócio, cadê? Perdi onde eu estava anotando. Deixa eu achar aqui, peraí. Semanas... Aqui, tá aqui. Perdi a página. Então, esse 65 aqui é o algarismo correto. Por que eu chamo de algarismo correto? Algarismos corretos. Por que eu chamo de algarismo correto? Foi uma convenção dada, né, de chamar por esse nome. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquela medida ali de 65 está correta, porque eu olhando aqui, eu percebo que essa linha rosa, passou dos 65. Então, eu tenho certeza que é mais do que 65. Como é mais que 65, o próximo passo é avaliar quanto que é mais de 65. Eu sei que é menos de 66, tá vendo? Está antes, se eu ampliar ali, se eu amplio aqui, ó. Está entre 65 e 66. Está aqui mais ou menos meio, talvez um pouco antes, né? E cada um decide o quanto está antes e o quanto está depois. Então está aqui, ó. Eu coloquei que está no meio, né? Se você achar que está um pouquinho antes do meio, você põe 65,4, por exemplo. Então, esse último algarismo aqui, a gente chama, vamos marcar aqui, de algarismo duvidoso, entendeu? Vamos colocar aqui, ó, algarismo duvidoso. Então, em toda medida, você vai ter uma incerteza. Tem uma incerteza na medida. Incerteza por quê? Porque você é ruim de medir? Não. Você pode até ser ruim de medir, você pode ser ótimo em medir. Mas é porque o próprio instrumento de medida não te dá condições de avaliar com muita precisão o que você está lendo ali, né? Sempre, por maior precisão, mesmo que você tenha muita precisão no instrumento, por maior que seja, sempre você vai ter uma incerteza. Se o instrumento tiver muita precisão, essa incerteza vai ser muito pequena. E dependendo do que você está medindo, você não precisa nem considerar essa incerteza, né? Você pode dizer que a medida é exata, entendeu? Se a incerteza for muito pequena, dependendo do que, né? Para onde você vai aplicar essa medida, para que vai servir esse cálculo, você pode até desprezar a incerteza. Aqui, ó, o nosso algarismo duvidoso é 5. E qual vai ser a nossa incerteza aqui, ó? Então, num instrumento como esse, uma régua, você vai anotar a incerteza da seguinte forma. Você vai escrever aqui, tem que ter um mais menos, tá? Aqui no meu teclado não tem, deixa eu ver se eu acho aqui na internet. Acho que eu até fiz antes, né? Até separei aqui logo que eu sabia que eu ia precisar. Aqui, ó. Você vai escrever assim, mais menos. Agora, a sua incerteza. Vou te perguntar aqui, qual é a menor divisão dessa régua? É o milímetro, né? Esse tracinho de um para outro aqui, tá vendo? Bem pequenininho, é 1 milímetro, a menor divisão. Então, numa régua,
a sua incerteza na medida vai ser a metade da menor divisão. Então, 1 milímetro é a menor divisão. A menor divisão é 1 milímetro. Então, a metade de 1 milímetro é meio milímetro. Então, você vai escrever a sua medida. Se você for escrever a sua medida com incerteza, você vai escrever dessa forma, entendeu? Na maioria dos exercícios do livro, ele não escreve, né, os valores das grandezas com incerteza. Aí você não vai precisar se preocupar muito com isso, tá? Com a questão da incerteza. Mas em alguns casos vai aparecer escrito lá incerteza, aí você vai ter que anotar, né? E, inclusive na hora de fazer conta, isso também vai ter uma implicação, né, no resultado. Depois a gente vai, em outros momentos, a gente vai ensinar como fazer. Hoje só como representar, tá? Vamos ensinar como representar a medida com incerteza. Então, só para você se situar, o que nós estamos falando aqui? De medida, né? O que é medir? Você vai usar um instrumento para medir. Quando você faz uma medida, você faz uma comparação de uma grandeza com uma unidade padrão, né? Na mesma grandeza você tem que medir, né? Você não pode comparar massa com, né, comprimento, né? Então você vai comparar aquela grandeza, por exemplo, massa com unidade padrão de massa, tá bom? Então é isso. Então aqui nós temos dois algarismos corretos. Então 2, o 65 é o correto e o meio duvidoso. Vou apagar esse aqui, está pronto aqui já, né? Mas vocês já viram aqui, mas vamos entender por que deu esse resultado aqui. Espera aí, deixa eu achar aqui a mãozinha para eu poder apagar. Vamos fazer outro exemplo aqui para você entender, né? Deixa eu apagar aqui. Esse desenho aqui foi para entender o que estava acontecendo. Então, nós temos aqui um velocímetro, temos aqui outra medida também, deixa eu apagar, para você entender. Nós temos aqui a medida de velocidade e uma medida de distância percorrida aqui embaixo, tá vendo? São instrumentos diferentes. Vamos imaginar que essa medida de distância aqui, em quilômetros, seja um instrumento digital, ok? Então, ele só não fornece uma escala para você, já fornece o resultado da medida. Então, o instrumento já deu o resultado para você. Aqui tem um resultado, mas ele está indicado por um ponteiro, então você vai ter que fazer uma leitura aqui mais cuidadosa, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai medir para mim, né, vai me dizer qual o valor que está sendo marcado nesse instrumento aqui, é um velocímetro, ele marca a velocidade em quilômetros por hora. Você vai dizer para mim qual é a velocidade que ele está marcando aí. Você anota aí no chat, né? Olha para o instrumento e anota lá no chat. O que você tem que fazer? Você olha aqui, ó, essa marca aqui é de 100, essa marca é de 120. Não tem as subdivisões aqui, os valores, né? Mas tem os traços. Então, o que você vai fazer? Você pode determinar a menor divisão, né, dessa escala, né? Que é uma escala para medir velocidade. Então, vamos lá. 100 para 120 são 20. Né? Aqui tem quantos espaços? Quantas divisões? 1, 2, 3, 4. Vou ampliar para você poder ver melhor. Aqui, bem. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 divisões. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai dividir essa diferença aqui, ó, de 100 até 120, você tem 5 divisões. De 100 para 120, há uma variação de 20. Então, essa distância aqui representa 20 unidades. 20 dividido por 5 vai dar 4. Então, deixa eu marcar aqui um lápis aqui. Essa distância aqui entre dois... Oi? Como que eu devo considerar essa certeza? E quando eu não devo considerar? Certeza não, é incerteza. Incerteza, isso Geralmente quando você faz uma medida, né? Num exercício, os exercícios do livro, o autor não se preocupou em colocar essas incertezas, entendeu? Mas você pressupõe que quando você está fazendo lá um problema, né? Por exemplo, assim, ele fala assim, um carrinho tem massa 20 kg. Como é que ele sabe que o carrinho tem massa 20 kg? O que ele fez? Ele inventou, né? É um exercício inventado, não é um exercício assim que ele fez um experimento, entendeu? Como ele inventou, ele coloca a medida lá como se a medida não tivesse incerteza nenhuma, entendeu? Então aí você não precisa se preocupar. Agora, num experimento de laboratório, se durante o ano a gente tiver algum exercício que a gente fizer for um experimento de laboratório,
ou algum exercício que eu te passe colocando as incertezas, aí você tem que considerar. Então, quando você fizer uma medida, toda vez que você mesmo, aluno, né, ou eu, professor, fizer uma medida, eu tenho que colocar a medida e junto com a medida eu tenho que colocar a incerteza dela. Por exemplo, nós vamos ler isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não foi dado para a gente que o carro tem uma determinada velocidade. Está perguntando, ó, aqui está o instrumento, né? É o velocímetro, tiraram a foto dele, está perguntando para a gente, ó, qual a velocidade que está marcando no velocímetro. Nesse caso aqui, a gente vai colocar o quê? O resultado, né, que está marcando, mais a incerteza. Por quê? Porque a gente é como se a gente estivesse fazendo a medida, a leitura da medida, entendeu? Então, nesse caso aqui, a gente coloca a incerteza. Geralmente, nos problemas do livro, não tem isso, aí você não precisa se preocupar, não. Mas quando tiver, eu chamo atenção, entendeu? Eu vou avisar para vocês, geralmente, tá? Então, aqui nesse caso, eu quero que você me diga a medida e a incerteza da medida. Então, eu estou pedindo para você fazer isso. Então, aqui você sabe que tem que fazer, né? Você vai colocar a medida e a incerteza da medida. Então, a menor divisão aqui foi quanto? Ó, 20 dividido por 5, 4. Então, a menor divisão aqui vale 4, né? Um espacinho desse aqui vale 4 o quê? 4 quilômetros por hora, que é a unidade aqui que está sendo utilizada. Não deu para ver o K, né? Estou imaginando que seja quilômetro por hora, que é a unidade que se usa nos carros, né? Então, com esse 4 aqui, você vai me dizer qual é a velocidade que está marcando aqui. Diga. Mas a minha pergunta é mais assim, o que eu vou fazer quando eu tiver essa incerteza? Porque nos exercícios que eu já fiz até hoje, sempre quando eu tinha um número exato, a mente arredondava. Aí, no problema de laboratório que você deu um exemplo, como que a gente faria? A gente faria igual a gente vai fazer aqui agora. Imagine que isso aqui é a medida da velocidade de um carrinho em um laboratório, ok? Vamos imaginar que a gente está no laboratório e a gente conseguiu tirar a foto lá do velocímetro, do carrinho, e ele marcou essa velocidade aqui. Vamos supor que a gente tivesse essa capacidade, que ele está correndo pra caramba aqui, né? 120 km por hora. Pode imaginar uma experiência dentro de um carro também, né? Em determinado momento a gente tirou a foto lá do velocímetro e estava marcando isso aí. Então supõe que ele está fazendo uma medida. Então nesse caso você tem que colocar incerteza, né? Entendeu? Então geralmente em laboratório, quando você está fazendo medidas, você põe incerteza. Então toda vez que você fazer medida, pode ser em outro lugar, não precisa estar no laboratório, né? Mas que for uma medida, você pegar uma régua aí na sua casa, né? E usar para medir, você vai ter uma incerteza associada a essa medida. Mas às vezes você não está preocupado com ela, né? Geralmente você está preocupado com incerteza dentro da ciência, né? Você às vezes vai comprar um tecido, vai comprar uma quantidade de cerâmica para fazer um piso, você não está preocupado com incerteza. Você compra com a sobra, né? O cara compra com a sobra, faz o que sobrar, você joga fora, entendeu? Mas quando você precisar, não puder jogar fora, né? For uma coisa mais cara, você vai ter que talvez se preocupar com essas medidas um pouco mais, né? Então, nesse caso aqui, eu te pedindo para você fazer essa medida e colocar incerteza, como é que a gente faria neste exemplo? Aqui você sabe que você precisa colocar, porque eu estou pedindo, né, para você entender o assunto, entendeu? Imagine que é no laboratório, eu estou no carro fazendo um experimento, né? Como é que seria o resultado? Diz aí para mim, anota aí. Cadê o... Quem anotou aí? Exato? Como assim exato? Ah, aqui, alguém já respondeu, né? Aproximadamente 108, pois são 5 espaços para 20, que dividido por 5 são 4. E aqui são 4, né? Aí depois 4 vezes 2, ficou meio embolado aqui, né? Melhora esse texto aí. 4 vezes 2, 8. 8 mais, nossa, essa matemática aqui, você tem que fazer pulando linha, entendeu? Essa matemática aqui, ó, seria o seguinte, eu vou, Davi Tavares, aqui, ó, você vai fazer o seguinte, aproximadamente 108, pois são 5 espaços para 20, que dividido por 5 são 4, ok, então se você, né, 20 dividido por 5 igual a 4 unidades por espaço, né? Mais ou menos isso, né? Como, né? Você vai escrever, são 2 espaços, estou escrevendo no chat aí, tá? Espaços após, espaço está errado, não, tá certo, é o acento ali, espaço, como são 2 espaços após qual? 100, né? Após o 100, fica 2 espaços vezes 4 cada espaço igual a 8. O total
será o 100 que já tinha, né? Mais os 8 do espaço ali. Então vai dar 108 qual unidade? Quilômetros por hora. Ok? Então ficou mais assim, mais organizado, né? Mas o raciocínio está certo, ok? O raciocínio está certo, você chegou, eu acho que seria entre 108 e 109. Tá vendo? Tem uma dúvida aqui, o Pérez está em dúvida. Pode ser 108, talvez passou um pouquinho. Exatamente isso, Pérez. A gente tem, às vezes, uma dúvida, né? Alguns vão ter certeza, né? Alguns vão olhar lá, eu tenho certeza, mas você vê que o próprio ponteiro está distante da marcação, né? Isso dificulta um pouco, né? Mas então pode surgir, de fato, pode surgir essa dúvida, né? Que você está tendo aí. Mas não tem problema, para isso que você tem certeza ali. O que você vai escrever? Se você acha que é 108, eu vou escrever aqui, tá? Se você acha que é 108, você vai escrever na resposta o seguinte, ó, velocidade igual a 108 km por hora, mais a incerteza. Qual a incerteza? Você vai pegar a menor divisão, a incerteza, você vai pegar a menor divisão e dividir por 2. Lembra aqui, ó, a gente fez aqui, ó, a menor divisão era 1 milímetro, dividimos por 2. Toda vez que tiver uma escala assim, é assim que você determina a incerteza. Pega a menor divisão e divide por 2. Quando for um aparelho digital, não, você só pega a menor divisão, não precisa dividir por 2, tá? Nesse caso aqui, uma escala, né? Você vai dividir aqui, ó, 108 mais ou menos, escala analógica, né? 108 mais ou menos, aí você vai colocar o 4 sobre 2, 2. Pronto, essa é a sua incerteza. Aí o Pérez falou, não, professor, eu acho que passou um pouquinho, eu acho que é 109, estou em dúvida, não tem problema. Você escolhe um resultado. Ó, 108, 109, escolhe um dos dois aí, qual que você quiser, não importa. Né? Se você achar que... Cadê o negócio? Estou perdido aqui. Ah, eu acho que quem achar que é 108, escreve 108 mais ou menos 2. Quem achar que é 109, escreve 109 mais ou menos 2. Alguém, achei 108,5. Não, assim não. Por quê? Porque a sua incerteza, ó, sua incerteza está na unidade. Já está aqui, tá vendo? Sua incerteza está aqui. Então, você não vai escrever depois disso, não. Você vai parar ali. Porque a sua incerteza já está no 8. Então, você não vai escrever nada de vírgula 5, não. Se você acha que está mais perto do 9, você escreve 109. Se acha que está mais perto do 8, escreve 108. Se acha que está no meio ali, 108,5, aí você aproxima para 108 ou 109, você escolhe. Aí você vai colocar assim, ó, entre parênteses, tá vendo? Se for uma medida, né, parênteses, uma medida de laboratório, né, um experimento que você está fazendo, que você fez uma medida, você vai anotar a unidade, quilômetros por hora. Aqui embaixo tem uma medida de distância, né? Uma distância total que o veículo percorreu desde que saiu lá, né, da concessionária, né? Está marcando 2.112. Imagine que essa medida seja digital, né? Seja como o seu relógio aí que marca o tempo, né? Na forma de dígitos. Então você vai colocar aqui, ó, em vez de ser uma escala, né, com cheia de divisões, é simplesmente um mostrador com um número. Então ele já está te apresentando a leitura ali, né? Você não precisa nem contar, né, na escala, só ler o dígito e pronto. Então, vamos usar esse aqui. Então, a distância percorrida. Então, eu vou anotar aquela distância como se fosse uma medida. Ó. A medida feita lá no laboratório, né? Estou fazendo um experimento, preciso marcar a incerteza. Então, qual é a distância que está ali? 21,12 quilômetros. Qual a menor divisão? Imagine que ali, aquele mostrador, ele salta de 1 em 1. Aí você tem que conhecer, né, o instrumento, a gente não sabe, tá aqui meio que chutando. Suponha que salta de 1 em 1. Então, cada quilômetro que o carro anda, ele passa uma unidade ali. Então, a incerteza aqui não será 1 sobre 2. Como o mostrador é digital, você simplesmente vai escrever mais ou menos 1. Aqui você não divide por 2. Então, no seu relógio digital, se você fizer uma leitura de tempo ali, a incerteza ali você não divide por 2, tá? Qualquer instrumento digital você não usa a divisão do menor algarismo, menor divisão por 2, não. Você mantém como incerteza, você mantém a menor divisão. Agora, caso for uma escala assim com um mostrador cheio de divisões, aí você olha qual a menor divisão e divide por 2 para você descobrir qual a incerteza da medida. Temos outros exemplos aqui, deixa eu apagar aqui o resultado, você já viu aí, mas não tem problema não, é esse aqui, ó. Esse aqui é um mostrador de um manômetro, né? Aqui continua, aqui está mostrando aberto aqui, mas continua, né? Tem alguma coisa presa a ele ali, né? Senão ele não estaria marcando a pressão. Esse já está mais exato, né? Aí precisaria usar esse mais ou menos 2 também.
Sim, se for uma medida e você está usando laboratório, e com essa medida você vai fazer contas depois, você vai colocar numa fórmula para conseguir outros resultados. Se for uma medida que você está tratando dentro da física, num experimento físico, sim, né? Então você está lá calibrando o seu pneu, né? Para que você vai trabalhar, anotar incerteza, né? Você não vai estar preocupado com isso, concorda? Então, vou calibrar meu pneu. Qual a incerteza aqui do calibrador? Isso não importa para a gente, né? Só importa se você estiver trabalhando com um experimento, né? Que você tem que usar esses resultados aqui. Às vezes vai colocar em alguma equação, alguma coisa. Você vai obter um resultado final, né? E vai ter que interpretar aquele resultado. Aí você tem que escrever incerteza. Então, geralmente você usa isso aí em laboratório, entendeu? Você está fazendo um relatório, né? De algum experimento, tá? No dia a dia você não usa, tá bom? É só a mesma questão da física mesmo. Então esse instrumento aqui, ó, é um manômetro, né, um mostrador, né, o painel, né? Aqui dentro tem né, aqui atrás desse painel tem todo um dispositivo que vai medir pressão. Então você liga isso aqui, né, em uma câmera, por exemplo, né, um pneu, alguma coisa, tem que ter uma válvulazinha que você ligar, né, que não está mostrando, tá? Então tem uma rosca aqui para você prender, né? Pode ser uma panela de pressão, por exemplo, né? Você podia adaptar isso aqui numa panela de pressão, ligava a panela e ele ia marcando a pressão. Então aqui ele está marcando um valor. Eu quero que você me diga qual é esse valor e qual a incerteza desse valor aí. Vamos lá. Então, nós estamos tratando agora sobre medidas, tá? E eu avancei mais um pouco, né? Falei também sobre incerteza, né? Isso a gente vai usar durante o ano, quando a gente for usar, eu sempre chamo atenção. Mas só em alguns casos que a gente vai usar, tá? Geralmente a gente não usa. Então, vamos lá, olha essa medida aqui. 90 para 100 são 10 divisões. Então, cada tracinho desse aqui para outro, você tem uma unidade de medida. Qual a unidade? 1 PSI. PSI é unidade de pressão, uma unidade de pressão. Então, no posto de gasolina, por exemplo, você vai calibrar o pneu de uma bicicleta ou de um carro, a pressão é medida em PSI, né? Pressão de pneu de um carro, depende do carro, um carro de passeio, em torno de 30 a 35 PSI, né? Então, aqui ele está medindo a pressão de 90 e quanto? 94, né? Um pouco menos. 94. Então, provavelmente isso aqui não é pressão de pneu, né? A não sei que seja lá, né? De um caminhão, de um trator, né? Talvez, mas de um carro de passeio, não. Então, aqui está marcando, vou dizer para vocês, 1, 2, 3, 4. Alguns podem avaliar que está um pouquinho antes, né? Então, anota aí, quanto que você acha que está valendo essa medida e qual a incerteza dela. Então, anota tudo aí, em PSI. Deixa eu ver se alguém fez. PSI, vamos ver. Ah, aqui, ó. O Davi Tavares, o Vinícius, certeza de 1, Luiz Henrique também escreveu aqui, 94 mais ou menos 1. Por que mais ou menos 1? Por que mais ou menos 1? Aí você tem uma escala, você tem as subdivisões. Fala, Bernardo. Se não questão não pedir para colocar incerteza. Aí você não precisa não precisa colocar nada. Bom? É só geralmente em experimento. É quando se a gente chegar a fazer, que o tempo é corrido, mas pode ser que a gente consiga fazer algum experimento assim simulado, né? Agora, se voltarem às aulas, é mais difícil ainda, porque tem que ser aula extra, porque o laboratório cabe em poucas pessoas, e com pandemia, né, fica difícil encher uma sala pequena com pessoas, não vai dar para fazer. Mas simulado, um experimento simulado, daria para fazer, né? Aí, no caso de um experimento, a gente poderia colocar incerteza na medida, né? Ou, Bernardo, quando eu fizer um exercício sobre isso, né, mas eu vou especificar, entendeu? Represente, né, os resultados com as incertezas. Vou pedir ali, né, vai estar bem claro que precisa colocar incerteza, entendeu? Sempre dividindo a incerteza pela metade, né? Se for uma escala como essa aqui, tá vendo que você está olhando para ela e vendo as subdivisões? Sim. Rapaz, espera só um pouquinho que eu vou atender aqui. Antes que acabe, até está tocando aqui, ó.
Bom, nosso tempo está acabando, mas dá para terminar isso aqui. Voltei. Estão me ouvindo aí, né? Então, anota aí, qual seria essa medida? Alguém escreveu assim, né? Ó, alguém escreveu assim, 94 mais ou menos 1, mas não é isso. Por quê? Porque a menor medida é 1. E numa escala como essa, que você percebe que tem as divisões, tá vendo? Né? Aqui está a menor divisão de um PSI, né? Você vê as divisões, você vê os tracejados, né? Não é simplesmente um resultado igual numa calculadora, né? Ou num relógio, que você já olha ali o resultado, né? Isso aqui é uma escala em onde tem um ponteiro marcando como se fosse uma régua, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a menor divisão, que é 1, e dividir por 2, entendeu? Então, aqui vai ser 0,5, essa é a sua incerteza. Então aqui, como a sua incerteza está na casa de décimos de PSI, você vai escrever a medida assim, 94,0. Por quê? Como aqui tem um número após a vírgula, a medida também tem que ter um número. Se você acha que está exatamente em 94, então você escreve 94,0. Se você achar que está um pouquinho antes, você escreve 93,9, por exemplo, um pouquinho depois, 94,1, entendeu? É isso. Só faltou fechar o parênteses e escrever PSI, que é a unidade de pressão, tá? Prontinho. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pablo chegou agora, mas já estão acabando. Nenhuma? Então tá, pessoal, ó, já deu 14h26, né? Tá dentro do nosso tempo. Aí, se surgir alguma dúvida durante a semana, assim, vocês podem perguntar pelo WhatsApp, tá? Se tiver algum exercício para vocês, eu encaminho pelo próprio WhatsApp, mesmo que aí já facilita, né? Não precisa ficar entrando no AVA lá, já facilita, tá? Só vai entrar no AVA, geralmente, quando você for enviar alguma coisa, né? Ou uma prova, um exercício, aí vou pedir para você entrar lá, né? Mas o resto eu tento caminhar pelo WhatsApp, porque aí já fica mais ágil para vocês, né? Você precisa perder tempo. Então, que dia? Quinta, né? Quinta-feira que vem nos encontramos aqui de novo, a gente continua, tá bom? Tá bom, pessoal? Valeu, até mais. Tchau. Obrigada, tá? Nada. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente.